Eu acabei de passar pela imigração, porque eu saí da área Schengen aqui da Europa, né? E a gente veio de trem pra Zagreb. E eu não tinha noção de como que ia ser a imigração. Eu até ficava perguntando pra eles, nossa, como será que eles vão parar? Será que o trem vai parar no meio do caminho? A gente vai pra uma cabininha, né? Porque pra Budapeste você não passou na imigração, que você pode entrar direto, né? Porque eu tava em Portugal, né? Aí quando eu cheguei sério? Exatamente. A área Schengen é trânsito livre, né? Aí na área Schengen. Aí, basicamente, eu tava, tipo, de meia no vagão lá do trem, lendo um livro, e abre a porta, tipo, a gente parou exatamente na fronteira, entra a galera da imigração no trem, de cabine em cabine, falando passport control. E, tipo, foi a primeira vez que eu passei na imigração de meia, né? Isso que eu achei o mais fantástico. É verdade. Eu nunca tive problema em imigração, tanto entrando na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas a última vez que eu fui pra lá, o cara, ele olhou assim, um monte de mala. E... Opa, né? Daí tá. Você vai ficar quantos dias mesmo? Pois é. Não, aí eu fui, eu 5, mostrei. senhor. Não, eu mostrei que eu tinha um visto de trabalho e que tava lá pra trabalhar. Aí, tá. Aí ele, mas onde você vai trabalhar? Aí eu mostrei meu contrato, aí o cara mudou o sorriso na hora, assim. Né? Disney, bitch. Me leva junto, né? Ele pediu. Meu filho tá desenhando, né? Que isso? Meu filho desenha. Olha o portfólio dele. Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um iCocoCone Cast. E, bom, eu sou o Henrique. Eu sou o Marco. E eu sou a Natália. E que emoção, que coisa linda receber a primeira mulher do nosso podcast, a primeira de muitas. Nath, que honra ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Ainda mais antes de comer Habib's, que é mais difícil ainda aceitar um convite com fome. Exato. Bom, não sei, acho que todo mundo vai conhecer a Nath, ou se não, boa parte. A Natália Freitas, essa mulher fantástica que recentemente trabalhou no projeto da Moana da Disney, e eu tenho certeza que vai desbravar muitos outros projetos daqui pra frente. Tem a trajetória... Oremos, amém. Oremos. Tem uma das trajetórias mais fantásticas que eu já vi. Acho legal citar também que a gente já tentou gravar isso uma vez. Sim. E, infelizmente, tivemos problemas técnicos e a gente vai estar falando muita coisa pela segunda vez. Mas, enfim, vamos nessa, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Natália, me conta uma coisa aí, ó. Eu admiro muitas coisas em você, Nath. Muitas coisas mesmo. E você sabe disso. A admiração é mútua. Muito obrigado. Que honra. Mas o que mais me admira mesmo em você é o seu espírito, sabe? Porque eu sinto que você nunca terceiriza a responsabilidade da sua vida pra ninguém. Tudo que você quer, você vai atrás, né? Você conquista tudo de um jeito basicamente muito ninja. Eu diria dessa maneira. Da onde vem essa sua atitude tão proativa, Nath? Bom, desde pequeno eu sempre tive que correr atrás, assim. Infelizmente eu não tive a ajuda do pai e da mãe, assim. Eu perdi meus pais quando eu tinha 10 anos e fui morar com a minha avó, que já tinha quase 80 anos de idade. Então, infelizmente, ela não podia fazer muita coisa, assim. E eu morava com a minha tia e com um tio que é deficiente físico. Então, eu e meus irmãos, a gente tinha que se virar. Tinha que fazer o nosso almoço, tinha que lavar a nossa roupa e tudo. Tipo, eu tinha 10, minha irmã tinha 9 e outra tinha 12 e o meu irmão tinha 14 anos. Então a gente sempre, a partir daquele momento, né, que a gente foi morar com a minha avó e meu tio, a gente teve que se virar, assim, não tinha alguém pra, até mesmo pra fazer compra, assim, eu ia comprar pão e eu sempre fui correr atrás. Virou adulta com 10 anos, né? Teve que virar. Virei adulta. Mas assim, eu falo que eu sou um Peter Pan hoje. Porque eu não queria crescer. Mas aí, tipo, eu usei isso pra me fortalecer, assim, olha, já que eu não tenho, eu vou ter que me virar mesmo, então vou correr atrás, não vou esperar as coisas aparecerem de bandeja, porque isso não acontecia pra mim facilmente, então... E isso se refletiu aparentemente no restante da sua carreira também, né, assim, como exatamente. artista, né? Com certeza. Quando eu precisava de alguma coisa ou alguma informação, eu corria atrás, mesmo na época, nem tinha Google direito. Quando eu era adolescente, a internet estava ali nascendo. Aí eu entregando a idade. Beleza. Opa!
Mas aí, tipo, a gente não tinha tanta informação, assim, como tem hoje, né? Então, foi suado, assim, mas eu fico feliz que eu tenho conquistado isso. E eu sempre falo com as pessoas, olha, corra atrás, não espere a informação chegar pra você de bandeja. Ou... É claro que é muito mais fácil, assim, mais cômodo chegar pra alguém e pedir as coisas ou perguntar. Mas correr atrás também eu acho que todas as pessoas que sucederam, assim, você vê que elas correram atrás. Com certeza, o denominador comum, né? Que louco, né? E você, sem recurso nenhum, Nath, ali no meio daquele turbilhão de coisas, como que você estudava? Como que você alimentava essa sua sede por arte, assim, não sei? Bom, eu, infelizmente, não tive nenhuma aula de desenho. Eu sempre quis, sempre, minha vida inteira, assim, desde que quando criança, assim, eu nunca tive aula de desenho. E... a família, às vezes eu chegava e comentava com eles assim, eu queria tanto fazer uma aula de desenho. Mas eles achavam que aquilo não era, assim, não ia me levar a nada. Eles, não, você vai fazer ou um curso de inglês ou um curso de informática. Era isso ou aquilo. Ainda mais naquela época, né? Daí eu fiz o curso de inglês, que, tipo, como não tinha, minha avó e meu tio não tinham condições, um primo lá do Rio de Janeiro, ele escolheu uma das primas para pagar um curso. Foi assim, a família ajudou, né? Então um tio pagava um curso para minha irmã, outro pagava isso aqui. Aí foi um primo meu que pagou para mim, que ele era mais velho, assim, pagou para mim um curso de inglês. E eu sempre escrevia carta para ele em inglês para mostrar para ele que eu tava aprendendo. Ah, que legal. Tipo, em forma de agradecimento. Mas aí, tipo, e no curso de inglês eu também fazia desenhos. Às vezes o para casa, o professor pedia para criar frases. Ao invés de criar frases, eu criava umas historinhas, quadrinhos, assim. Eu criava umas histórias malucas, assim. Em inglês? E em inglês, Ah, que legal. Nossa, foi bem massa, assim. Então eu fazia aula de inglês, mas não deixava de também desenhar e nem nada. E o desenho eu comecei a ver, assim, como não tinha eu já vi que não ia conseguir convencer a família de me pagar um curso de desenho, então eu ficava... eu pegava os livros da minha mãe, assim, ela tinha uns livros de arte que ela adorava, e eu ficava, tipo, eu pegava um desenho e copiava no papel. Ou eu pegava tazo desse de chips, e ampliava o desenho do tazo no caderno dos outros, dos coleguinhas. Eles pegavam um tazo assim, eu quero esse desenho aqui grandão. Aí eu que legal. transformava eles. Então foi um ótimo exercício de observação pra mim. Sim. E fui adquirindo desenvolvendo minha técnica, né? Pra quem não sabe, tazo era um brindezinho que vinha no chips não é assim dos também. anos 90. Não é assim, Henrique. No meu assim, tempo! Sei! Sério, no meu gente? tempo. Mas olha só, tipo, deve ter ouvintes aí, galera que nasceu nos anos 2000 e tem 17 anos. Então Pois para pra pensar nisso, cara. A galera que tem 17 anos agora nasceu nos anos 2000, cara. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Eu não gosto de pensar nisso. Então, esse tipo de pensamento deixa a gente muito velho, né, cara? Com essa sensação de, sim. meu Deus do céu, a vida passou. Acabou. Gente, só Minha um vida é uma parênteses mentira. aqui, chegou meu Habibs. Chegou o Chegou Habibs meu na Nath. Pausa para o Habibs. Marco, vamos para os intervalos comerciais? Vamos. Já voltamos. Iconic Network, o seu portal de informações para arte, entretenimento e emoções na vida. A Iconic Spot, onde você pode conhecer novos artistas e aumentar a sua bagagem visual. Toda segunda-feira, 11h30 da manhã. Tava ouvindo o Nerdcast, o Nerdtech, né, que eles chamam. Aquele o último sobre browsers, não sei se você chegou a assistir. Não. E eles comentam aquela era, o começo, quando a gente ouviu falar do Google, sabe? De que dava pra pesquisar. Cara, eu lembro até hoje, a minha sensação quando eu entrei, eu abri o browser pela primeira vez e eu pensei assim, nossa, então eu posso pesquisar qualquer coisa. Eu acho que essa galera que nasceu nos anos... sabe, nos anos 2000 que a gente tava comentando, eles não, meio que já nasceram com isso dentro deles, né? Então eles não têm essa descoberta de um novo oceano que foi poder abrir o browser, sei lá, no meu caso, eu pensava assim, nossa, então se eu pesquisar Dragon Ball, eu vou saber tudo sobre Dragon Ball, sabe, esse tipo de coisa. A galera que nasceu agora não tem isso, né, essa sensação de descoberta, porque pra eles já faz parte, né?
A galera de 3 anos já nasce com a tablet na mão, cara. É muito louco isso. Exatamente, é muito, muito estranho. Você vê um nenenzinho assim, já desbloqueando seu celular. Oi? O cara... O nenê aí, hackeia cara, a sua meu, senha, né, meu? Isso aí é meu, cara. Já troca a senha, né? Isso aqui é meu. Perdeu o Playboy. É tipo um vídeo que eu vi, eu não sei se vocês viram esse vídeo. Era uma menininha de 2 anos, que ela tava numa tablet assim, sentada no tapete assim, e ela pegava a mãozinha lá, que parecia mais uma almofadinha, né? E ficava passando pro lado assim, as imagens na tablet, e dava zoom com os dedos e tudo mais. Aí a mãe foi lá, tirou o iPad da mão dela e colocou uma revista normal. Não. Aí ela ficou olhando pra revista assim. Já tô imaginando. Tinha uma imagem. E ela tentava dar zoom na imagem, saca? Tipo, ela começou a tentar dar zoom, e aí não dava zoom, ela achava que tava quebrada a revista. E aí ela tentava passar com o dedo e não ia, saca? E aquela revista começou a frustrar muito ela. Porque a revista é um iPad quebrado. Essa é a verdade. Sim. Entendeu? Eu quero ver esse vídeo. Não passou na cabeça dela que ela pode só chegar mais perto, né, da revista, assim. O zoom Pois só mexe a cabeça. Não é a mesma interação, né, cara? Não é a mesma coisa. É, uma pena, né? Não sei se é uma pena, Nath. Eu acho que a gente tem uma... Eu digo isso todo mundo, né? Tem uma tendência a conservar a nossa história e achar que no nosso tempo era melhor, né? Mas não, cara, tá ótimo, assim. Se o cara acha que a revista é um iPad quebrado, ótimo, entendeu? Quer dizer que o cara tem acesso a um iPad, que as coisas são mais fáceis. Eu não acho que a pessoa ela se torna mais imbecil quando tem facilidades. Lógico que, assim, uma pessoa na Idade Média estaria muito mais fudido que a gente, né? O cara tem que se preocupar com frio, com búfalo, com tribo vizinha, com guerra, com fome. Se der merda no planeta, com certeza a gente não vai sobreviver, né? Mas os nossos antepassados provavelmente sobreviveriam. Imagina, mas agora... a gente na selva, o que você vai fazer? Vai chamar um iFood? Mas agora que você tá dizendo isso, eu tenho um ponto também, que olha a economia de papel, né? Sim, é verdade. Mas também, ao mesmo tempo, o papel é biodegradável, né? E essa tecnologia toda aí é bem difícil de, né, sei lá, de descartar. Tem vários pontos. Sempre tem prós e contras, né, cara? Mas e a tinta a tinta no papel, trabalho. Mas tinta, é verdade. Eu não vejo a nossa evolução como algo negativo, não. Aí o pessoal fala, mas... Eu adoro, cara. Como todo mundo agora fica tanto tempo no celular? É uma coisa, por exemplo, eu e a Isa, a gente se regula muito. Dificilmente, assim, raros são os momentos que a gente tá no celular em vez de conversar, sabe? A gente sempre deixa de ladinho e fica conversando. E mesmo se fosse assim, foda-se, sabe? Porque o que eu interpreto quando alguém tá no celular... Tá mais interessante tá nesse lugar que eu tô aqui no celular do que tá com você aqui agora. Eu acompanho o programa do Pânico na rádio, né? Eu adoro, eu sou super fã há anos já. E, cara, eu percebo muito como antigamente os caras eram muito mais engraçados, porque eles estavam realmente presentes na conversa. Hoje em dia, se você assiste o Pânico na rádio, tá todo mundo olhando pro celular. E ninguém presta atenção na conversa. Tipo, a conversa é entre o host e os convidados, geralmente. Aí os caras, tipo, olhando pra tela do celular, não prestam atenção na conversa, sabe? É como se eu estivesse aqui conversando com vocês agora, enquanto vocês estão falando, eu tô mexendo no celular, sabe? Eu não consigo fazer isso, cara. Eu gosto muito de valorizar o tempo das pessoas que eu tô junto, sabe? Sim. Nossa, me dá... Eu fico chateada quando eu tô conversando com uma pessoa assim e ela tá com o celular. Ou andando na rua e a pessoa tá digitando e tal. Gente, peraí, espera chegar no local, para. É tão importante assim, né? Pois é. Mas enfim, a gente tem que se acostumar, acho, porque essa é a tendência. Total, por exemplo, hoje em dia, eu moro com a Isa. Eu fico no meu computador, ela fica no dela. Aí quando a gente quer interagir, a gente vai fazer outra coisa. O Marco também. O Marco fica no computador dele e a Paula fica no computador dela. E é assim, acho que na casa da maioria das pessoas, eu acho. Na maioria dos freelancers, principalmente, né? Exatamente, ainda mais quando eu trabalho em casa, né, velho? Então. Mas eu não vejo isso como um problema, sabe? Porque quando a gente vai conversar, a gente vai conversar. Quando a gente tá no computador trabalhando normalmente. Eu também não. Não, às vezes eu fico pensando assim, tipo, minha mãe faleceu, foi nos anos 90 já. Eu lembro até hoje que ela adorava música. E ela comprou o primeiro CD dela, os 3 tenores da revista Caras, na banca. E ela... Sério? Pessoal que tá ouvindo, banca é aquele lugar que vende jornal. Sabe? Tô brincando. Mas aí ela comprou e ela tava assim, nossa, o CD, não sei o quê, que o som é mais limpo. Ela tava toda, assim, ela não viu o surgimento do Discman. Ela não chegou a ter um Discman, assim, ver o pessoal andando. Você andava na rua segurando o Discman, assim, né? Você dá um pulinho a mais, já pulava. Mas mesmo assim, já era tão
massa. E, tipo, MP3, eu fico imaginando se ela voltasse agora, ela ia ficar assim, o que é isso? O que tá rolando? Portabilidade, né? Não tem nada físico ali de música, você baixa tudo na nuvem, olha que louco. Mostra uma pendrive, né? Netflix. Não, e ela sempre ia pra locadora, trazia fita pra gente no final de semana, e quando tinha algum problema, assim, no videocassete, ela ia lá e abria, e pá. Sim, nossa. fiz muito isso também. Nossa, ela ia ficar assustada, mas ao mesmo tempo, assim, que foda, né? Olha Fascinada. a evolução. Fascinada. Às vezes eu fico pensando, assim, se eu sempre penso nisso, cara, como que será o Henrique daqui 10 anos, né? E se ele voltasse pra mim, o que ele ia falar pra mim? Né? O que ele ia mostrar? Até de tecnologia, do tipo, e aí, cara, o que tá rolando de tecnologia aí, sabe? Nossa, o outro Henrique vai olhar pra você e falar assim, você tá me chamando de cara, essa gíria velha. De cara, Henrique, por favor, tenha modos. Fale de uma maneira mais Então. apropriada. Eloquente, por favor. Imagina se eu vir assim, imbecil, que triste. Quero compartilhar uma coisa com vocês aqui. Por Nesse favor. tema. Eu sempre escrevi... Não, agora não mais, né? Mas eu escrevia em diário, assim. Eu tenho vários diários de quando eu tinha 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Até os 16 eu acho que eu escrevi. E eu tenho uma página do diário para a Natália de 15 anos, destinado a Natália de 30. E eu fiquei imaginando assim, Natália, com 30 anos, você vai estar morando numa casa, vai ter cachorro, vai ter seus filhos, vai ter um marido, vai trabalhar com arte. A única coisa que eu acertei foi trabalhar com arte. Pois é, porque... Você acertou a parte mais Bem legal. cachorro. Pois é, mas assim, aí eu fiquei pensando assim, gente, aí o que eu fiz? Quando eu fiz 30, eu escrevi na carta pra Natália com 45. E vamos ver se a expectativa vai ser igual à realidade, né? Imagina, tipo, ela falando, nossa, você vai ter uma casa linda em Marte, sabe? Você vizinha do Elon Musk. Achei que você ia escrever uma carta pra você de 15 anos pedindo desculpa. Foi mal aí, mano. Não rolou o cachorro. Não, mas até que... Mas rolou outras coisas. Quem diria que eu ia morar na Alemanha, que eu ia levar a Disney, sabe? Então cara, assim, não teve provavelmente filho, nem não tinha teve... passado na sua cabeça, né? Às vezes, Não. Você com 15 anos falou assim... não vou escrever que eu vou morar na Alemanha, porque aí vai ser muita viagem, né? Sei lá, alguma coisa assim. Não, mas como é que a nossa mentalidade vai mudando, né? E tipo, aquela menina de 15 anos ali que achava que futuro era só casa, casamento, cachorro, filhos. Ser uma boa esposa, sei lá. Recatado no lar. Não é assim. Recatada do lar. Caramba. Eu fui meio que criada pra ser recatada do lar, porque minha avó, uma mentalidade, nasceu em 1920. Uou, então, assim, bem machista. Uhum. A gente acordou, arrumou a casa, fez o almoço, os homens se serviam primeiro. Nossa. Sério. Isso era uma regra. Ficava eu e minhas irmãs fazendo o almoço, tinha meu tio e meu irmão tiravam primeiro. Olha isso. Então, assim, eu tinha todos os motivos pra ser, né? Isso tinha na casa da minha avó mesmo. Acho que é bem costume do... É costume? Eu acho que sim. Eu acho que sim, das pessoas de antigamente, assim. Ainda bem que não é só a tecnologia que evolui os costumes também. Nossa. Exatamente. Então, exatamente. Você pega culturas, por exemplo, como na Índia, né, o hinduísmo e tudo mais, como é enraizado essa questão do machismo, né? É costume, eu tava lendo num livro aqui recentemente, a esposa come o resto da comida que fica no prato do marido. Que? Nossa. E não pode chamar ele sério pelo isso, nome, cara? tem que falar, ele é o pai do meu filho. Nossa. É Na nesse Índia, isso? nível de machismo, exatamente. Eu não sei se isso ainda é comum, eu acredito que sim, infelizmente. E é complicado, porque como você começa a ir pra outros lugares, cara, você precisa aprender a respeitar. Por exemplo, aqui em Zagreb, na Croácia em geral, tem um costume de você deixar um pouquinho de comida no prato sempre, pra mostrar que você tá satisfeito e até sobrou. Porque se você comer tudo, quer dizer que o cara então não tá satisfeito. Não colocou o suficiente, né? Sei lá. Não foi, a comida que ele colocou no seu prato não foi o suficiente pra te agradar. Exato. Né? Só que, então é uma demonstração de respeito e de, né? É como se fosse um elogio se você deixasse um pouco de comida sobrar no prato aqui. Interessante. Eu não acho interessante não, porque eu como muito. A gente Então, assim, então eu rapo mesmo. Até porque... Como a gente é brasileiro, cara, eu acho que a gente tem uma noção, assim, de que tem muita gente... Eu não sei Passando fome. Será que é isso? Tem muita gente passando fome na rua, cara. Como é que você vai deixar comida no prato pra ser jogada fora? Sei lá. Pois é, Eu mas acho que costume é um isso é um negócio absurdo, louco. cara. Costume é um Muito negócio louco. louco, né, Marco? Mas, enfim, eu não. Eu deixaria como... no prato, não. Tanto que hoje eu fui almoçar, né? E o cara, ele olhou assim pro prato da Izzy e falou, você tá satisfeita? Porque ela tinha limpado o prato. Ela Lambeu. Lambeu o prato. rapou tudo. E ele olhou assim, tipo, você tá satisfeita? Tá tudo certo? Meio preocupado, sei lá, sabe? Eu falei, eita, Isa, lembra daquilo ali? Lembra daquele costume?
Abraço aquele costume. Mas vocês já sabiam desse costume? A gente sabia, mas tinha esquecido porque a gente tava com fome. Mas é só aí onde vocês estão ou é coisa acho de uma coisa europeu? da Croácia. Não. Coisa da Croácia mesmo. Da Croácia. Eu não lembro disso na Alemanha. Não, é bem aqui mesmo. Bem local, sabe? Então, Nath, deixa a borda da sua esfirra aí, senão o pessoal do Habib's vai achar que... O que eu gostei muito dessa casa é que ela tem uma máquina de café do tamanho do meu corpo encolhido. Ah, eu vi isso, cara. Fiquei com tanta inveja boa. É maior que minha mala, Marco, a cafeteira. Cara, e tipo, tem muitas opções, assim. Não é a mais maravilhosa do mundo, assim, mas é ótimo, sabe? Tem café, cappuccino, café latte, tem chocolate quente, água quente pra fazer chá e expresso. Milkshake, uma massagem no pé, o que mais? Massagem no pé, ele descasca a batata. E quando você tá triste, ele te consola. Ele é um ombro amigo também, né? Você abraça a máquina. Você senta do lado dele, assim, sai um bracinho, assim, da máquina. Tá tudo bem. Né? Não, ela fala com aquela voz do Google Translate. Está tudo bem. Sabe? Olá, Henrique. Está tudo bem. Você é maior do que acredita. Umas frases. Não desista dos seus sonhos. Frases de consolo mais pesquisadas no Google, né? Ele vai jogando várias pra você. Nath, já que a gente tá falando de tecnologia, eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Quão entusiasmada você está com o futuro da tecnologia em relação à animação, por exemplo, VR, realidade virtual? Eu amo. Ai, gente, eu tenho o Tilt Brush, né, que é aquele que você desenha. Ah, eu quero muito isso, e modela. cara. Isso é muito massa. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu preciso disso. Isso deve ser muito legal, porque você pode desenhar no espaço e interagir. Cara, você conhece aquele artista, o Gil Napkill? Não conheço esse. Napkill. Nossa, pesquisa ele depois. Eu vou deixar no post pro pessoal também. Ele é um cara que trabalha como character artist na Oculus, sabe? Que desenvolve... Sim, eu sigo ele no Instagram, agora eu lembrei. Nossa, e ele é demais, cara. Ele posta um modelo por dia, assim, então você percebe que, além de tudo, acelera pra caramba o processo, né? Sei lá, meu. É muito massa. E, tipo, só tá melhorando. Essa ferramenta tá melhorando e melhorando. E, a gente tá no embrião da tecnologia e o cara já tá produzindo esse tipo de coisa. Imagina daqui, sei lá, 5 anos, cara. Exato. Nossa. Não, e tipo, a primeira vez que eu tive uma experiência com VR foi com uns colegas lá na Film Academy, na Alemanha. Eu fiquei um pouco com dor de cabeça, assim, devo confessar. Porque... É normal. Mas aí, depois eu fiquei pensando, gente, isso tem tantas coisas que dá pra fazer com isso, tem tantas coisas que dá pra fazer com isso. E, tipo, teve um freelance que eu fiz, fazendo o Cinematic pro Tartarugas Ninja. Daí eu fiz o modelo do porãozinho deles, né? E daí um colega que trabalha no estúdio, ele me chamou, seu Natália, vem cá, colocou o óculos VR e era o meu cenário. Nossa, e eu fiquei assim, meu Deus! Morreu. Exato, eu quase morri, que ele foi dando, olha pra lá e olha certo que você vai dar um zoom, assim, sabe? E eu fui dando um zoom, assim, na mesa, no sofá que eu fiz. No seu e trabalho. Era muito massa, tipo, o tapetinho, assim, dos tartarugas, meu Deus, foi muito mágico. E eu falei, gente, eu quero viver isso. Eu tô muito empolgada com esse futuro do VR. Nossa, eu preciso muito comprar isso, cara, sério. Eu nem mexo com 3D, mas só de ver as artes que os caras produzem, eu quero aprender, eu quero estar nisso, cara. Pois é. Não, eu comprei um óculos desse Google Cardbox de papelão. Sim. Pro meu tio. Porque assim, a primeira vez que eu vi, eu pensei nesse meu tio. Eu falei, gente, o cara é deficiente físico, fica o dia todo em casa, não sai desse universo. Daí, quando eu vi esse Google Cardbox, que é baratinho, aí eu dei pra ele de Natal. Só que o telefone dele não era compatível. Eu queria muito ver como é que a reação dele, sabe, viajando. Você pode colocar assim, tipo, Notre Dame, e você tem um som, assim, do sino, dos pássaros na rua, das pessoas, legal. E você vai olhando, sabe? O VR vai poder transportar pessoas que, às vezes, não podem sair do lugar para outros lugares. Nossa, que demais, isso é muito cara. massa. Eu amo VR. Tem um projeto do Goro Fujita que ele fez um Inception, assim, que começa... Não sei se vocês viram. Que ele vai dando zoom, assim... Acho que ele fez no Tilt, né? No Tilt Brush, da florzinha. Nossa, que é um planeta alienígena que você dá um zoom, eles estão com aqueles globinhos de neve, dentro tem um ser humano, né? Exato. Você vai entrando na obra, cara. Caramba, que legal. É muito massa.
E uma coisa que eu acho interessante, tem o Sashka, por exemplo. O Sashka, ele dirigiu o Umbrella da Pixar. E agora ele tá no Oculus Story, né? Isso. E ele fez um dos filmes da Oculus. E é interessante os experimentos com narrativa que eles estão fazendo, porque assim, no início, quando você entra no VR e você tenta contar uma história, é tão diferente, porque acabou com o cinema da maneira que a gente conhece. Porque basicamente, cinema é composição. É shot, você direciona o olhar, e agora você não pode fazer mais nada disso. Você pode direcionar o olhar, mas aí você tá pensando em um espaço completamente tridimensional, cara. Exato. Nossa, eu viajo muito nisso. Porque, por exemplo, você quer que a pessoa olhe pra lá, mas ela pode estar muito bem olhando pro chão, ou pra árvore ali, que ela achou mais interessante. No começo, eles até tentavam puxar o olhar, por exemplo, aparecia um passarinho na tua frente e te direcionava para um lado. Só que ficava muito forçado. E até cut de óbvio, cena, né? Ficava muito estranho, exatamente. Então eles tiveram que reinventar a maneira que eles faziam a narrativa, né? Como você vê, Nath, essa questão das oportunidades de narrativa nesse mundo, assim? Como eu disse, eu tô muito curiosa pra assistir um filme e... É que nem, por exemplo, o 3D mesmo, né? Ninguém acreditava que aquilo ia vingar. Ainda tem algumas falhas, ainda não é tão bem usado, mas eu acredito que o VR ele pode ser explorado de tantas formas. Lá dentro da Disney mesmo, eles começaram no Moana, eles fizeram uma experiência do VR como se você estivesse dentro do barco do Kakamora. Que legal. E é muito massa. Ou teve um que um amigo meu, Yafes, ele fez. Tipo, você tá no barco com a Moana e com o Maui. E, tipo, você vê ao redor e tá só o mar, assim. Nossa. Ai, que legal. Eu acredito muito no VR. Eu acredito muito que vai ser uma experiência totalmente nova. E, tipo, assim como a geração do 2D teve que se adaptar ao 3D, a nossa geração de 3D vai ter que adaptar para essa nova tecnologia e assim vai. E eu acho isso muito maneiro. É melhor do que estagnar e não ter outras opções. E agora cada vez mais rápido, né? Com certeza. Essas mudanças doidonas. E, Nath, você se vê, então, sentada na sua sala de trabalho, com fandangos no colo, trabalhando 8 horas, usando um óculos e fazendo seu 3D nesse ambiente? No ambiente de VR? Como exatamente, assim? 8 horas. Esquecer do mundo externo. Surrogate. Não, Matrix. é muito... O VR é muito louco. Eu acho que 8 horas não dá. Tipo, eu fiquei um dia jogando 20 minutinhos um joguinho. E quando eu saí, eu fiquei um pouco tonta. Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim... Ai, eu quero voltar pra lá. Sabe? Parecia uma outra realidade. E eu não sei se eu quero... acho que isso é um pouco da tecnologia, viu, Nath? Também. É um pouquinho porque eles já estão estudando como faz pra resolver essa vertigem que os óculos dão. Sério? É questão de tempo, Sim, eu acho, com certeza, cara. Eu imagino muito que a gente vai passar muitas horas com isso. Sério. Eu realmente acredito nisso. Eu tô preocupado, viu? Que o pessoal vai começar a fugir desse lugar. Tem, por exemplo, aquele livro Ready Player One, né? Jogador número 1. É um livro muito legal. Eu li ele em um dia, eu acho. 2 dias. Porque ele tem 400 páginas. É uma história tão envolvente que vai virar um filme do Spielberg agora. Que massa. Que é a história de um moleque. Eles vivem num mundo chamado Oasis. E como se fosse um MMO, né? E o dono que criou... E, assim, o mundo inteiro joga Oasis. É o jogo, assim. Tipo o Facebook do VR, assim. E lá tem vários mundos, tem várias constelações, o negócio é infinito. E o pessoal vai pra escola, assim, ninguém mais sai de casa. O pessoal vai pra escola pelo bagulho, compra coisa pelo jogo e tudo mais. E o dono do jogo morre, e ele fala, olha, eu deixei toda a minha fortuna de bilhões de dólares escondidas em 3 easter eggs dentro desse universo. Então vocês precisam encontrar. E é a história do moleque que acha, depois de 10 anos ele encontra o primeiro easter egg, ele tem 14 anos, e aí começa a história. Que legal, cara. Que loucura. A premissa é muito louca. Muito Mas legal. é aquilo que a gente tava conversando antes, Rick. É a questão de a gente entender a geração que vai surgir, que já vai vir com isso na cabeça, assim, e já a gente vai ter que se adaptar, sabe? A gente não pode ter esse tipo de receio, cara. É o que a gente comentou, né, de tablets e tal, que a gente tava comentando anteriormente, cara. É isso, VR, eu acredito que vai ser o futuro, assim. As crianças já vão nascer com óculos, assim... uau, sabe? Os jogos... Eu tenho medo, cara, do mundo ficar desinteressante por causa disso. Cara, o mundo... Exato! Mas, assim, eu acho que vai ficar mais interessante ainda, cara. Você tá abrindo o leque de possibilidade. Mas é uma ilusão, Marco. Mas qual o problema da ilusão? Se a ilusão traz sentimentos reais pra você... Por que é falso isso? Entende? Eu acho que tem vários filmes que relatam essa questão de o mundo ficar desinteressante bem. Tem um chamado Surrogate, que é com o Bruce Willis. Hein? Que basicamente eles... Bruce Willis. Bruce Willis. É que tem um... Bruce. Falei Bruce Willis desse.
Que basicamente todo mundo tem um avatar que representa eles no dia a dia. Eles ficam só dentro de casa, num roupão, enquanto o avatar vai fazer as coisas, assim. E tem outro filme chamado O Congresso, que é muito legal, que metade do filme é animação. Que todo mundo toma um shot muito louco de ácido e entra num... E o mundo inteiro fica 2D. Você ia gostar de assistir esse filme, Nath? Vou procurar. E tem uma das séries mais bacanas do Netflix, que é Black Mirror, né? Ah, Black Mirror é minha série favorita, cara. Mostra como tudo pode dar tão errado. Já assistiu Black Mirror, Nath? Exato, que aí mostra o outro lado, né, da nossa empolgação, que é a consequência negativa, né, que é fantástico, cara. Ah, você nunca assistiu, Nath? Caramba, é muito bom, meu, sério. Eu só assisti o primeiro episódio. Então, o primeiro episódio, ele não tem absolutamente nada a ver com o resto da série. E é o meu episódio favorito, assim. Por acaso, é o meu episódio favorito. É, o do porco. Eu achei que eles criaram... isso me deu medo. É, dá um medo, né? Eles criaram uma tensão em volta dessa história. Eu vi que muita gente detestou, né? É porque não é sci-fi. Mas, assim, eles criam uma tensão, uma narrativa tão cabulosa que você se coloca na situação ali e você fica meio sem saída, sabe? Eu adorei essa sensação, porque eu realmente fiquei com aquilo na garganta. Mas o resto da série, quando começa a tratar de sci-fi, cara, é fantástico, é muito interessante, sabe? Ele desenvolve conceitos, né, conceitos de tecnologia e aplica isso na nossa sociedade, e como o ser humano é meio podre, né, em certos aspectos, e como ele iria distorcer essas tecnologias. Cara, é muito sensacional essa série. Pois é. Não, quero recomendar pra vocês também um documentário chamado Tickled, que é tipo, sobre um campeonato de cosquinhas. Por favor, assistam no Netflix. É um documentário sobre um campeonato de cosquinhas. E vai assistindo e depois vocês me falam o que vocês acharam. Tipo assim, eu achei... É esse negócio que a gente tá falando, de meio Black Mirror mesmo, sabe? De como é que usa a imagem e... Vocês vão assistir. É muito muito sinistro. Uma plot parte twist. Aqui. Tem a ver com sci-fi, alguma coisa assim? Ou é só cosquinha mesmo? Você vai ver. Não quero spoilers. Assim, tudo começa de forma inocente, como um campeonato de cócegas. Tá bom, mas... então vamos parar por aqui. Eu assista hoje. Eu achei essa plot muito engraçada, cara. A premissa... Isso vai ser muito bom, cara. Mas o plot twist dela é o melhor. Nossa. Cara, beleza. Eu imagino... Veja e comenta comigo, tá? Tá. Vamos deixar no ar, então vocês deixem nos comentários também o que vocês acharam. Por favor, assistam. Você contou uma história da vez que a gente tentou gravar e deu errado? Que eu gostei muito. Que você usava a tábua do seu armário como suporte pra você desenhar. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Então, quando eu fui morar lá com a minha avó e tal, a gente teve que adaptar a casa dela às crianças, né? Porque eu morava em outra cidade, tinha um quarto, tinha uma casa grande. De repente, um tio que morava com a minha avó teve que ceder o quarto dele pra minha irmã. O meu irmão arrumou um quarto pra ele no porão. Então a gente teve que adaptar e eu tinha um quarto. Eu dividi um quarto com a minha irmã mais nova, a Núbia. Tipo, o quarto só dava espaço pra guarda-roupa, uma cômoda e 2 camas. Eu não tinha uma mesa. Então, quando eu chegava da aula pra desenhar, eu colocava um almofado no chão, como se fosse minha cadeira, pegava uma tábua do guarda-roupa e usava como minha mesa, assim, na cama. Então eu colocava minhas pernas, assim, debaixo da cama e ficava ali desenhando, assim, o tempo todo. E eu passava horas e horas e horas, assim, ou desenhando, ou brincando de massinha. Nossa, eu amo massinha, assim, hoje eu ainda... Sua massinha hoje chama ZBrush, né? Hoje minha massinha chama ZBrush. Mas eu tenho uma foto, era muito nojenta, com uma lata, assim, com o cemitério dos bonecos de massinha. Eu fazia um monte de boneco e dava, assim, pros outros. Eu colocava no móvel lá de casa, assim, tinha um estantezinho, eu ia colocando vários bonequinhos, uns duendes, uns gnomos, uns mágicos, umas bruxas. E no colégio também, tipo, se alguém era aniversariante da semana ou do dia, eu dava algum bonequinho. E eu fazia uns bonecos todos, assim, era bonitinho, sabe? Hoje eu vejo as fotos assim, poxa, não era mal feito. Só que era com massinha de escola, assim, então quando caía, já estragava. Aí depois eu descobri o biscuit,
depois comecei a trabalhar com o Durepox, depois o Super Scope e depois o ZBrush. Você falou cemitério de massinha, eu achei que você tinha, sei lá, um depósito ali das massinhas todas amassadas, sei lá. Mas eu tenho! Eu imaginei... Você conhece aquele canal Hydraulic Press Channel, sabe? Que ele tem uma máquina hidráulica que ele vai amassando os bonequinhos de massinha, já viu vi isso? Eu nunca vi isso. Quando você falou cemitério, eu imaginei muito você amassando eles, que nem essa máquina hidráulica aí. Não, eu tinha e eu coloquei tudo numa latinha. E guardei há anos, porque eu não queria jogar fora. E a minha irmã, quando eu já tava lá na Alemanha, minha irmã, Natália, já tá na hora de jogar isso fora, tá fedendo. Nossa, começou a apodrecer. Era um cheiro de massinha podre. Nossa, já tava apodrecendo, assim, então eu joguei fora. Nossa. Mas eu tenho foto. Manda pra gente que a gente coloca depois no post. Tá bom. Aqueles monstrinhos de massinha tudo amassado no vidro, assim, Sim. com o rosto colado É a capa, no vidro, né? vai ser a capa. Vai ser a capa. Vai ser ótimo. Aí, tipo, eu fazia usava o que tinha, né, assim, pra desenhar, ou pra os bonecos de massinha, eu pegava massinha. Às vezes eu montava um boneco, curtia ele um pouquinho, depois eu estragava ele e modelava de novo. Não tinha como abrir um novo arquivo, né? Exato. Caramba, hein? Nossa, Então, muita minha infância todos também. vocês aí que estão nos escutando, que fica achando que precisa de um computador maravilhoso pra começar a desenhar, que fica arranjando desculpa aí, dorme com essa. Ela pegava a tampa do armário pra desenhar na cama. E o ZBrush dela era massinha, não tem desculpa. Massinha, Custa, não tem desculpa. sei lá, Vai R$5 a massinha. Exatamente. Vai lá na papelaria e pega, né? É interessante a gente falar sobre isso, porque isso me lembra... uma coisa que eu tava escutando esses dias. Vamos pegar um tenista, por exemplo. Aqui o cara quer jogar tênis. Ele fala, vou começar a jogar tênis. Aí o cara vai lá na loja de esportes, compra a melhor raquete, compra a melhor munhequeira, o melhor negocinho pra testa, mas na hora de jogar, ele não joga. Ou quem fala, por exemplo, agora vou começar a correr. Vou começar a correr. A primeira coisa que você faz é comprar um tênis. Porque, tipo, como se isso fosse realmente te dar um progresso verdadeiro. Não, nossa, cara, você quer correr de verdade? Vai lá e corre descalço se precisar. Olha, exatamente. Eu tenho um exemplo, eu não sei se vai ser meio babaca falar isso. Nada é babaca. Que assim, em 2015 eu comprei uns guachezinhos assim, pra pintar uma coisa, uma loja de 99 centavos. Uhum. Um guache de criança. Daí acabou que eu fiz uma selfie, um autorretrato meu usando essa... eu lembro disso. Usando uma caixinha de aquarela de 99 centavos. Tipo, você pode ter o melhor equipamento, ou o melhor instrumento, ou uma Fender, sei lá, mas se a pessoa não se dedica, né, se esforça com o que tem, se vira com o que tem, né, eu vou fazer isso com o que eu tenho, não preciso comprar os melhores equipamentos agora, mas vou fazer com o que tem. E vou treinando, aí, Com certeza, Nath. Esse negócio de fazer com que tem. Porque quando você tiver as coisas mesmo, não vai fazer diferença, essa é a verdade. Vai fazer pouca diferença, né? Por exemplo, eu acredito, né, que a Disney, a DreamWorks, assim, os grandes estúdios, eles têm muitos softwares próprios, né? E a galera fica se cagando de medo de não saber quando chegar, ou falar, não, qual software eu devo usar, né? A velha conversa do qual brush você usa, né? Exato. E no final das contas não faz tanta diferença. Não importa se você usa o Maya, o 3D Max, o Photoshop, o GIMP, porque o que importa é o conhecimento que tá por trás disso, né? Pra ser aplicado, né? É perfeito, Exatamente. É o que a Nath comentou lá no Nerdcast de profissão artista digital. Foi esse que você participou, né, Nath? Uhum, sim. Então, que você teve que passar, acho que 2 semanas lá na Disney aprendendo o software deles, não foi alguma coisa assim? Não, foi 3 meses. 3 meses? Nossa! Uma maravilha, então. Aí foram 3 meses, eu tinha 3 mentores, e a cada semana a gente tinha um exercício diferente, e a gente aprendia um software diferente. Então, na primeira legal. semana foi, tipo, 2 ou 3 softwares, aí depois aplicava outro, e depois entrava outro. Então, assim, foi bem legal, assim, porque eu tava sendo paga pra aprender. E é tão gostoso aprender coisa nova, né? Pois adoro, é, pelo e eu menos. fui sentindo minha cabeça crescendo, assim. Né? É um privilégio, né? Eu acho que quando eu gravei o Iconic com o Henrique, lá com a Letícia, eu ainda tava na parte de treinamento. E a avaliação final ainda estava por vir. Você tava naquela ansiedade, então. Eu tava na ansiedade porque, assim, né? Gente, vai que eu quebro a cara. Depois de 3 meses eles falam, não, você não está preparada. E um abraço. Eu não almocei. No dia da avaliação, no dia que a gente teve o resultado final, eu não almocei, eu fiquei toda nervosa. E quando eles chamaram a gente, falaram, não, vocês
bem-vindos, vocês estão na equipe do Moana. Eu voltei pra casa, fui assistir Chapolin. Chapolin. Sério? Eu tava tão descansada, eu falei, não. Ai, que ótimo, cara. Então, só que assim, eu fui tão confiante, não confiante assim, né, mas eu dei muito amor, assim, sabe? Falei, não, eu vou conseguir. E foi a mesma coisa quando eu cheguei lá na Alemanha, né? Que quando eu ganhei a bolsa pra ir pra Alemanha, no contrato tava assim, olha, tava lá o auxílio que eles dariam, mas cabe a você ser aprovada na prova da faculdade. Você tem que se candidatar, você tem que ser aprovada. Caso isso não aconteça, você volta pro Brasil. Daí eu fui pra Alemanha, fiz a despedida e tal, e eu fui e falei assim, olha, gente, eu vou conseguir. E eram 3 vagas, a Film Academy eram só 3 vagas pro curso que eu queria, né? Que era o Quereinstieg, que é um curso de 2 anos e meio, que é tipo um mestrado. Daí, 3 vagas só, e eu cheguei no dia da banca, né? Eu não citei isso pros professores. Não quis ser vítima, sabe? Oh, se eu não conseguir, eu vou perder minha bolsa. Eu não falei. Eu cheguei, pá, fiz meu filme lá, cheguei toda positiva. Esse é meu trabalho, vocês vão gostar. Eu comecei a rir tanto, eu fiquei rindo um tanto, e o diretor da escola ficou rindo assim também. Aí acabou que eu falei, olha, então tá, gente, então até... vejo vocês em breve, até outubro, sabe? Então, assim, porque eu falei, gente, eu vou conseguir, eu cheguei até aqui, eu vou conseguir. E a mesma coisa foi na Disney, sabe? É claro que eu tive medo, eu fiquei, assim, muito apertada, com o coração apertado, assim, nossa, eu não consegui, porque eu vi esses 3 caras que eram muito bons, não conseguindo, sabe? Só que eu pensei, gente, eu tô fazendo tudo certinho, vai dar certo. E deu. Eu acho que a única coisa que eu tenho garantido são meus irmãos, assim, que nem sei se é garantido, né, porque sabe lá, mas, nem sei porque você falar isso. Que drama. Não, mas faz sentido. Por exemplo, hoje eu tava falando com o pessoal da guilda lá do Iconic sobre que todo oi é um tchau, né? Todo oi é um tchau. Então, por exemplo, agora, né, a gente tá meio que de mês em mês a gente troca de país. E a gente deixa muitas coisas pra trás que a gente se acostumou e a gente começa a viver num lugar totalmente novo. Então, os problemas meio que vão se reciclando, assim, os padrões vão sendo quebrados de mês em mês. Mas como lidar com isso, né? E a maneira que eu lido com isso é que eu encaro tudo como um presente provisório na vida. Entendeu? Eu não tomo nada como meu, de verdade. As coisas estão sempre aptas a não estarem comigo mais. E como eu encaro a vida como presentes emprestados, as coisas não são minhas. Então, sempre que a gente tem alguma coisa que não é nossa, a gente trata com mais carinho, né? Porque não é nosso. Então, se a gente quebrar, a gente, né? Poxa, não é nosso. Então, esse tipo de filosofia faz com que a gente, sei lá, seja mais carinhoso com as coisas que acontecem com a gente, né? Meio louco, né? Não, e eu acredito nisso, sabe? Porque, assim, eu não sei se eu comentei com você que eu me candidatei à Bolsa da Alemanha quando eu formei na faculdade. Porque, assim, eu já queria ir pra lá em 2008 e fiquei nesse sonho, assim, pesquisando e tal. Aí, em 2009, eu falei, agora eu vou tentar, porque daí eu formo já e vou pra lá. Só que acabou que como eu não tinha, o meu diploma ainda tava... não tinha um certificado nem nada, e o meu filme nem tava pronto também, que era um filminho curtinha, né? Não tinha um trabalho, não tinha um portfólio. Eu me candidatei à bolsa, não fui aprovada. Eu juro, assim, eu tenho como comprovar isso, assim, pelo meu e-mail. Eu recebi a mensagem do pessoal do DADA, infelizmente você não foi contemplada, mas tente uma próxima vez. Quando eu voltei pro meu inbox, eu recebi um e-mail de um estúdio de Porto Alegre me chamando pra trabalhar. Então, assim, uma porta se fechou e outra se abriu. Foi muito assim, what? Eu fiquei foi muito mágico. E eu tenho essa minha trajetória, essa coisa, né, de ir pra Belo Horizonte, ficar mais de um ano em Porto Alegre, pra depois ir pra Alemanha, como se fosse uma coisa que foi preciso acontecer, porque foi uma preparação para o que estava por vir. Não foi era uma coisa temporária, como você disse, né, essas coisas que acontecem com a gente temporariamente, que a gente tem que dizer tchau, mas que me preparou, porque foi a primeira vez que eu fiquei longe dos meus irmãos, sozinha, me virando sozinha, e parecia mesmo que a vida fosse, não, tá aqui, a gente vai te preparar para algo que está por vir. E a mesma coisa aconteceu comigo quando eu estava na Alemanha e recebi a notícia da Disney. 2 dias depois aconteceu uma coisa ruim comigo. E eu tenho essa coisa essa mensagem que a vida me deu, você está indo pra Disney, mas algo ruim vai acontecer, então se segura nisso aqui, porque, né? Então a vida às vezes dá umas coisas provisórias pra gente, assim, pra nos ajudar, né? Ou uma pessoa que aparece no seu caminho, ou uma situação, né? Não sei se estou viajando demais. Não, claro que não, assim, eu tenho uma experiência pessoal muito forte com isso.
2 vezes. A primeira foi quando eu tava no ensino fundamental e eu tava indo pro médio. E no médio, eu queria muito passar numa escola técnica de programação lá da minha cidade. Era pública, era ótimo, assim, sabe? Todo mundo, se você tava naquela escola, você era o bambambam, sabe? Todo mundo, nossa, estudante tá... E eu me preparei pra ir pra lá e eu não passei, né? No ensino fundamental. E eu tinha feito essa prova e a prova pra uma outra escola, que também era técnica. E pra essa eu passei. E eu fui tipo, puta, eu fiquei arrasado na época, porque minha expectativa tava muito alta. Eu tinha, sei lá, 14 anos, né? E eu acabei indo pra essa outra. E eu juro pra você, por isso que a gente tá conversando aqui hoje. Porque eu sinto que se eu tivesse ido pra aquela outra escola, eu seria uma pessoa totalmente diferente, cara. Quando eu entrei nessa escola, que eu tive contato com as pessoas que mais me influenciaram na minha vida. Nessa que eu, entre aspas, não queria ir. Foi ali que eu, cara, me entendi muito mais como pessoa, que eu virei vegetariano, que eu... Sabe, que muita coisa aconteceu, assim, psicologicamente. Foi um dos períodos mais importantes, assim, de crescimento pessoal. Que eu acredito que seria uma outra história totalmente diferente se eu teria ido pra outro lugar. Então, acho que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida de um jeito que a gente não entende, mas que não nos prepara pra ser melhores. Com certeza. E né? É o tal do Si, né? Que nem eu não sei se vocês assistiram La La Land, que eu adorei o final, assim. Uhum. Sim, eu adorei esse filme, meu. Eu não sei, muita gente criticou, eu adorei esse filme, cara. Eu achei lindo. E tipo, que bom que, né? Então a gente não vamos dar spoiler, porque muita gente não viu, mas eu gostei. Falei assim, gente, como realmente algumas pessoas aparecem na nossa vida pra... fazerem parte da sua história, né? Exato. E às vezes não é que precisa ir pra sempre, né? Mas cumpre aquela função, né? Cumpre parte da sua história, é como se fosse um capítulo, né? Vamos para o próximo capítulo. É lindo, cara. Demais. Lindo. A gente deu um spoiler sem querer, né? Mas tudo bem. Não, mas assim, é claro que tem pessoas e pessoas. Tem aquelas pessoas que entram na sua vida e fazem a diferença de uma forma boa, e tem aquelas outras que deixam um trauma num capítulo de sua história. Esse é horrível. Eu tento nunca ser essa pessoa que vai interferir, que vai ser um capítulo ruim na vida de outra pessoa, sabe? Eu espero nunca ser. Esse é meu objetivo de vida, assim, sabe? Eu espero nunca fazer alguém chorar por mim, assim, de sofrer, nem nada. Sim. Então... É muito louco, assim, eu vejo em várias pessoas próximas que elas sentem uma dificuldade de se desvincular de pessoas que foram importantes em um período da história deles, mas não são mais. Por exemplo, amigos de infância. Você tem amigos de infância que você quer continuar vendo, sabe? Só que as ideias param de bater, sabe? Vocês já não falam mais a mesma língua, mas aquela pessoa foi importante no momento e você quer manter aquilo, né? Você quer preservar aquilo de certa maneira. E o que eu vejo é que... O que eu acredito, na verdade, é que assim, as pessoas são importantes em diferentes momentos da vida. Não é porque hoje você tem menos contato com XYZ ou que... enfim, algo ruim aconteceu, que aquela pessoa deixou de ser importante e deixou de ter importância. Porque eu acredito também muito no conceito de propagação, que sempre que a gente fala ou age de uma maneira para uma pessoa, é como se um pedaço da gente passasse a viver dentro dela. E como aquilo influencia ela, as ações daquela pessoa a partir de agora, por influência sua, também vão influenciar outras. Então, um pedaço de você se propaga nas outras e assim por diante, né? É verdade. Eu tenho certeza, por exemplo, que esse papo que a gente tá tendo vai propagar em muitas pessoas com a sua história maravilhosa, entendeu? Com a sua personalidade. E o reflexo disso são os e-mails que você recebeu, né? Que você teve até que criar o seu canal, né? No YouTube pra poder responder tantas mensagens. Porque, com certeza, a sua participação lá no Nerdcast, por exemplo, aqui em outros podcasts... abriram a cabeça de muita gente, né? E acenderam uma certa chama, eu acho, sabe? Então isso, com certeza você pode ter essa certeza que você já fez parte da vida de muita gente aí, influenciou positivamente muita gente. Depois que eu participei do Iconic também no ano passado, eu também recebi várias mensagens, e a maioria das mensagens era sobre como eu fui parar na Alemanha, qual bolsa, qual escola que eu fui, e pessoas querendo que eu olhasse o portfólio, assim, e tal, e desse alguma dica. Assim, olhar individualmente um portfólio de cada pessoa, eu não posso, né? Dá trabalho, viu? E a maioria é portfólio de ilustração. Coisa que eu, apesar de eu ser ilustradora e de eu ilustrar também, hoje eu faço isso, assim, de forma bem pessoal, não é a minha profissão. É que, Nath, as pessoas, elas enxergam você como a Disney, não como a Nath 3D Artist. Então, eu acho que qualquer coisa que te enviar, vai acontecer alguma coisa mágica que vai facilitar o caminho delas. Essa é a verdade. E uma coisa que a gente estava conversando também, desculpa te interromper, sobre uso Google, né? Que assim, você foi atrás de tudo, né? É tipo uma história, né, de Mozart,
né, Marco? Que o Marco me ajudou a lembrar. Que basicamente Mozart, assim, tava quase morrendo, ele recebeu a carta de um moleque de 15 anos falando: Mozart, como eu faço pra compor uma sinfonia, né? E o Mozart respondeu: olha, menino, é muito cedo pra você ainda. E o menino respondeu em uma outra carta: mas você compôs a sua primeira sinfonia com 9 anos. E o Mozart disse: sim, mas na época eu não perguntei pra ninguém como fazer uma, simplesmente fui lá e fiz. E eu acho que falta muito, hoje em dia, desse ímpeto nas pessoas de buscar por conta própria as respostas, né, Nath? Como você fez, por exemplo. Você não esperou ninguém chegar com uma cartinha mágica, né? Tipo, How to go to Germany for Dummies, né? Exatamente. Você Eu tive que correr atrás. Mas mesmo assim, depois de receber tantas mensagens, tantos e-mails das pessoas perguntando basicamente as mesmas perguntas, assim, teve muitas pessoas perguntaram, parece que é a mesma perguntando, mas não, eram 2 pessoas de 2 estados diferentes e querendo saber a mesma coisa. Então foi por isso que eu tive essa motivação pra fazer os vídeos. Aproveita pra fazer o jabazinho. Qual é o nome do seu canal, Nath? É Natália Freitas. Eu nem Natália sei como é que... Isso, a gente vai deixar na Nath Girl descrição. Show. Nath Girl. Mas aí, tipo, um colega, eu não vou falar quem que é, mas ele falou assim: Natália, por que você tá fazendo isso? Ele falou num tom de brincadeira, mas no fundo eu sabia que era verdade. Ele: pra que você tá fazendo isso? Pra que você tá ajudando essas pessoas se você fez isso sozinha? Você tá querendo criar mais concorrência no mercado? Ô, louco. Sério? Pois é, eu falei: gente, não, eu não tenho problema em compartilhar informação nem nada. Tipo, se eu puder ajudar, beleza. Mas, tipo, e eu sempre, mesmo ajudando, eu falo nos vídeos: gente, corram atrás. Essa provavelmente vai ser a mensagem de todos os vídeos: corram atrás. Nossa, mas com todo respeito, que cabecinha de cocô, hein? Pois Seu é, amigo o cara... deve odiar o Iconic, então, né? Não, esse cara, ele falou num tom de brincadeira, mas eu senti lá no fundo, assim, ele: você tá querendo criar... Pra que você tá ajudando esse povo? Eu não, eu quero fazer minha parte, eu quero fazer a diferença. Que seja, assim, é claro que vai ter pessoas que a informação não vai significar nada, mas até agora o retorno tá sendo bem positivo e eu tô feliz. É claro que se a informação fosse o suficiente pra criar tanta concorrência assim, né, o Google seria, sei lá, o maior criador de concorrência do universo. Não importa a existência da informação, importa o que a pessoa vai fazer com aquela informação. Informação sem execução é obesidade mental, né? Então, eu adorei essa frase, cara. Mas existe esse conceito de obesidade mental, que é... É isso mesmo, cara. Basicamente, são pessoas que consomem muita informação, mas não aplicam. Por exemplo, pessoas que fazem muitos cursos, só que não aplicam nada que aprende nos cursos. Então, o que adianta? Então, elas ficam com... O cara que faz o curso, mas não faz os exercícios. Exatamente. Então, por exemplo, information overload, né? É que eles chamam também. Você tem muita informação, sobrecarregado disso, mas... você não aplica nada, então qual que é o critério, qual que é a função, sabe? Eu sou fã da seguinte prática. Aprendeu uma coisa nova? Antes de ir pra próxima coisa nova, aplica o que você leu, sabe? Então, ao invés de você pegar, sei lá, 20 livros e ler, fazer um Netflix Bing neles, né? De ler os 20 na sequência e não aplicar nada, pega o primeiro livro, aplica. Pega o segundo livro, aplica. E assim por diante. Porque pra experiência ser realmente... tostada nos nossos neurônios, assim, realmente captada, gerar as conexões, é só a prática, né, cara? Exato. É a mesma coisa com os tutoriais. Quando eu assisto, não é só assistir, pronto, aprendi. É assistir e botar naquilo em prática. E, às vezes eu tento intercalar, assim, sabe? Eu assisto, dou um pause e repito o que a pessoa tá fazendo. Fazer uma maratona de tutorial não vai... Só ouvir o que o cara tem a dizer, você já esqueceu, Exato. né, meu? Principalmente quando, sei lá, é um 3D Max da vida, um Maya que tem zilhões de ferramentas, cara. Você tem que clicar junto com o cara, né? Tem que aplicar, né, cara? Então, eu aprendi alguns softwares de 3D também, e eu ia fazendo assim também. O cara fazia na tela dele, eu pausava, vinha, fazia na minha tela. E assim eu consegui aprender na época, né? Porque não tem jeito, certíssimo. cara. Que é um método que não funciona tanto já com ilustração, talvez, né? O cara consegue chegar no resultado, mas talvez só seguir os traços não chega num resultado, né, cara? Mas acho que pra 3D, pelo menos, eu acho que é a melhor forma pra se aprender. Não, com certeza. Cara, eu escutei uma história tão interessante de ele é um artista 3D também, brasileiro. E ele queria muito trabalhar num estúdio X americano, né?
E o que aconteceu? Ele queria muito conhecer o processo dos caras, tudo mais. Só pra, acho que, enfatizar esse nosso papo sobre realmente você ir atrás, né? E ele não entendia como que os caras faziam o processo deles lá. Olha como que ele entendeu o processo. Ele assistiu várias palestras desse estúdio, seja na Nomon, seja em vários lugares. Ele foi achando no YouTube as palestras e no slide que tava no telão da palestra, eles mostravam durante alguns frames qual era o processo deles. Ele pausou o vídeo do YouTube pra ver o que tava no telão do vídeo do YouTube, transferiu isso pro Photoshop, tentou entender um pouco que tava tudo embaçadão, né? Aham. Ele conseguiu entender através daí, fez um portfólio baseado nisso e o pessoal chamou eles pra Olha aí. estúdio. Olha até onde você pode ir se você tiver... Se você não tiver armado de desculpas, olha onde você consegue ir, né? Uma pergunta que eu nunca te fiz. Se você não tivesse na arte, onde você estaria? Nossa, eu não vejo minha vida sem ser com essa profissão. Sério? Sério? Não Zero. consigo. Caramba. Não consegue? Vamos falar assim, você está impedida de trabalhar qualquer coisa que seja artística, Ai, meu Deus. Natália. Então acabou a vida pra mim. Você queria Game aprender over. violão, não era? Uma história que você tinha contado. Ah, não, é assim, eu... Isso é arte também. Teve droga, uma... é verdade. É arte, música é arte. Damn. Teve uma fase da minha vida que eu fiquei meio dividida, assim, se eu ia pra artes visuais ou pra música. Que eu aprendi a tocar violão, foi assim, a minha irmã, enquanto um primo pagou um curso de inglês também, um tio, um padrinho nosso, ele pagou um curso de violão pra minha irmã e falou, olha, eu só tenho dinheiro pra pagar pra uma, então uma ensina pra outra. Então a minha irmã me ensinou a ler partitura, me ensinou a tocar violão, algumas músicas aqui. Ela não ensinou tudo que ela sabia não, porque, né, ela... Ela tentava passar tipo, o que dava, né? Exato, ela me ensinou a ler partitura, eu cheguei ao nível, me ensina essa música aqui, ela, não, eu já te ensinei a ler partitura, tá aqui a partitura. Então, assim, eu, na época, eu falei assim, que chata, né, que egoísta, mas assim, agora eu entendo, tipo assim, peraí, eu já te ensinei a ler partitura, pra que eu tenho que ensinar a ler a música? Ela tava certa. Aham. E hoje ela é cantora de ópera. Ai, Hoje que ela legal. seguiu o músico. É. Olha aí como vocês abraçaram realmente a primeira oportunidade lá atrás, né? Na verdade, pra ela demorou um pouco. Primeiro ela formou em física, em astrofísica, olha que louca. Nossa! Astrofísica? Astrofísica. Cara, Ela sua irmã fez deve ser muito 4 interessante. Deve ser muito legal Ela tem conversar com ela. Sim, ela é muito linda também. E ela fez foi 4 anos e meio de faculdade, estudando física e tal, porque ela foi a primeira da família, assim, a entrar para um curso e ela já gostava de música, só que a família não apoiava tanto e ela não teve a mesma coragem que eu tive, assim, de falar, não, eu vou fazer isso. Aí quando ela formou na física, ela falou, não, gente, não é isso que eu quero. E começou a fazer música e tá aí. Fazendo um sucesso. Eu imagino a sua irmã, tipo, do lado do Pavarotti, dando a mão pro Stephen Hawking, assim, sabe? Ela cheia de prêmios. Ai, Mas que é legal, assim, ela é cara. diva. Que legal, cara. Nossa, que bacana, que bacana. E é impressionante como vocês pegaram uma situação que era a vida de vocês e transformaram nisso, né? Em toda essa pérola, e, cara, como isso é admirável. E eu vejo, assim, é uma coisa que a gente não escolhe, claro, mas eu sinto que pessoas que logo cedo já tiveram muitas responsabilidades, elas tendem a obter um sucesso maior muito mais cedo. Você pega, assim, alguém, sei lá, que durante a vida inteira teve tudo o que precisava, né? Não que isso seja ruim, isso é ótimo. Mas com pais que sempre foram pais, então falava, filhinho, tá, tipo, sempre batendo a mãozinha na cabeça, fazendo esse tipo de coisa. E aí a pessoa fica meio sozinha no mundo quando precisa andar com as próprias pernas, né? O que você acha Exato. disso? Tipo, a gente dá mais valor para nossas conquistas, a gente corre atrás, como eu disse também. E, assim, a maioria das biografias de pessoas que eu admiro, que eu vi, assim, foram meio sofridas. Assim, não foram fáceis. Aí, esse final de semana, eu fui num museu que era de minérios e tal, e vi umas pedras no bruto e lapidada. Pra lapidar aquilo, elas tiveram que levar porrada, tiveram que ser lixadas, tiveram que... Entendeu? Então, assim, não foi assim com o tempo... E ficaram bonitonas. Sabe o que eu quero dizer, né? Sim, Eu sim. entendi. É aquela história da pérola, né? Que ela tem que ser... Como que é a história, Marco? Tô ruim de história hoje, Marco. Pra pérola ser produzida, né? Eu acho que ela tem que passar... A concha tem que passar por muito estresse, não é uma parada assim? Exatamente, porque sem estresse não tem pérola. Exatamente. É mais ou menos Olha isso. Muito louco isso, né, cara? E Eu acho não tô que tem falando pra galera sofrer. Vai sofrer que Sofre você aí. tá bem. No Não é último isso. podcast a gente disse exatamente isso, cara. Nossa, a gente tá bem violento, né, Marco? Nos nossos papos. Tá indo por um tá. lado muito louco isso. A mensagem eu acho que é a mesma, assim. Só que dita de forma mais fofa, talvez. Oh. Sabe uma coisa que eu reparo, Nath?
que muita gente tem a intenção de fazer alguma coisa, mas não tem a intencionalidade, sabe? Entende o que eu quero falar? Entendi. Tipo, intenção Sim. não é o mesmo que tem intencionalidade. Intenção, por exemplo, vamos supor, eu quero trabalhar na Disney, alguém diz. E outra pessoa diz, eu vou trabalhar na Disney e eu estou fazendo isso pra merecer trabalhar na Disney. Exatamente. Saca? Você não sente Sim. que as pessoas têm muita intenção e pouca intencionalidade? Tem que ter foco. E tem que ter um objetivo. Foco, objetivo, tudo mesmo. Mas assim, tipo, olha, por exemplo, quando eu fui lá pra Alemanha, pra Film Academy, eu meio que parcelei meu sonho. Porque eu sabia que para chegar nos estúdios grandes, eu teria que melhorar o meu conhecimento. E para fazer isso, eu teria que estudar mais. Então, tipo, eu tive esse foco, esse objetivo, assim, olha, eu vou trabalhar num estúdio grande, eu quero trabalhar fazendo filmes, mas para isso eu vou ter que conseguir isso. Então, é diferente realmente você falar, eu vou trabalhar lá e eu quero trabalhar lá. Natália, a parceladora de sonhos. Olha aí. Uma coisa que eu acho que é legal falar é que nada na vida vem de graça também, né, Nath? Então, assim, tudo que a gente quer, a gente precisa dar algo em troca. Exato. Tipo, esse foi uma coisa que me deixou meio chateada, assim. Foi lá no Nerdcast mesmo, no comentário, tinha, assim, um cara insinuando que a gente era bercinho de ouro e falando, vocês tiveram a oportunidade dos pais e não do país. Por isso que conseguiram chegar, sabe? Aí, aquilo, eu fiquei bem chateada. E daí eu fui e comentei com o Alexandre, o Jovem Nerd, durante a Campus Party, eu comentei sobre isso, ele falou, olha, não lê comentários. Eles até desabilitaram os comentários agora, né? Tipo, é difícil de você comentar, você tem que clicar num outro botão pra poder abrir os comentários. Pra ler. Exato. Eles daí detestam ele me comentários. daí ele me falou assim, olha, esse povo aí não entende nada, sabe? É que nem, tipo, e ele compartilhou, assim, comigo uma história pessoal e disse que quando ele começou o Jovem Nerd também foi porque ele tava passando por uma situação difícil e aquilo ajudou ele a se distrair e tal. E, tipo, como é que cada pessoa, ou você pega um sofrimento e transforma ele em algo bom, né? Ou algo bom, ou você fica a vítima toda, eu sou assim, minha vida é ruim, né? Bom, eu acho que o Marco tem muita experiência com comentários, né? Porque, bom, enfim, Nossa. ele e a esposa dele tem um canal com mais de 100 mil inscritos sobre culinária vegetariana, o presunto vegetariano. Uou. 200 mil inscritos já. Isso. Né? Fazendo as comidas... Olha aí, galera, quem gosta de comida vegetariana, presunto vegetariano. Canal fantástico, a Paula também... Nossa, cara, e é um nicho que é odiado, né, por acaso. Não sei por que as pessoas são tão odiadas, né? As pessoas odeiam tanto, assim, mas... Como enfim. vocês lidam, Marco, com comentários negativos? Cara, eu sinceramente, eu lido bem diferente do que a Paula, sabe? A minha esposa. Ela fica muito chateada. De verdade, ela leva Deixa a cada... É assim, a cada 1000 comentários tem um super negativo, e é esse aí que vai estragar o dia dela, sabe? Não leia. Então, pois eu tento fazer um filtro por ela, assim, porque eu sinceramente não me importo com comentário, porque eu tento sempre, não necessariamente estar na pele da outra pessoa, mas tentar entender a cabeça de alguém que faz esse tipo de coisa, assim, sabe? Que coloca esses comentários negativos. E eu sinceramente acho que são pessoas carentes, assim, sabe? Carentes de atenção mesmo. Que eles gostam... Exatamente, elas querem saber que você se importa. Porque você pode perceber, cara, é uma constante. Todo mundo, a gente tá dando exemplo que isso funciona, né? A gente tá falando sobre esse tipo de gente, em vez da gente falar das pessoas que nos engrandecem, né? Então, quando tem 1000 comentários, e aí a Paula, por exemplo, não tem tanto tempo de responder, se tem aquele negativo, ela fica ofendida e vai responder aquele cara. Então ele vai receber a atenção primeiro, entendeu? E isso é um problema problema da internet, porque você vai realmente dar o que ele tá pedindo, você vai dar atenção pra um cara que não merece nenhum tipo de atenção. Porque eu acho que ele até percebe que as pessoas têm a tendência de responder aos haters, né? E, cara, sei lá, pra Paula estraga o dia dela. Eu entendo que esse tipo de gente é um bando de desocupados, sabe? O cara que realmente ofende, só por ofender... É um cara completamente desocupado e carente, sabe? Eu desprezo esse tipo de pessoa. Eu acho que... Nossa, Marco. Não, é o seguinte. Não, é verdade, assim, ó. Se você... Entre você responder uma pessoa negativamente ou se chatear, eu acho que a pior coisa que você pode fazer é simplesmente ignorar pra ela, Exato. sabe? E tipo, esse exemplo eu vi durante o Oscar, no dia seguinte... Foi que, assim, a menina, a Auli Carvalho, que é a menina que fez a voz do Moana, ela cantou.
E ela foi perfeita. Foi perfeita, ela cara. Foi muito foi assim, bonito. maravilhoso. Só que Foi. aí no dia seguinte ela foi numa entrevista e eles começaram a entrevista falando, e aí, como é que foi levar uma... Porque teve um momento da música que um pano passou pelo cabelo dela, assim. Ah, Daí é verdade, tadinha. Ela falou assim, que bom que você percebeu. Tipo assim, ao invés de falar assim, olha, sua performance foi linda, você nos encantou e tal, o pessoal começou falando do ponto negativo, sabe? E, cara... É o que Dá eu uma disse. raiva. né? Realmente, a apresentação dela, eu fiquei até... Eu comentei com a minha esposa, falei, nossa, cara, como essa menina segurou bem, né? Exato, e a 15, voz foi 16 perfeita. anos. E não foi ao vivo mesmo, Foi né? ao vivo, Quantos e anos tipo ela assim, tinha? 16. Nossa. Ela recém fez 16, um dia antes da estreia do Mona, ela fez 16 Fantástico. anos. E quando ela gravou a música, ela tava com 15 ainda. Durante o Oscar, ela segurou todas as notas muito bem, assim, e todo mundo comentando do pano que bateu na cabeça dela. Gente, pena, para de cara. comentar os pontos negativos. Exato. Isso é muito claro na minha cabeça porque acontece. E é uma questão biológica mesmo. Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, a gente é condicionado a várias coisas pela nossa biologia, sabe? Nós somos animais. Se você pensar, a gente passa o dia comendo, tentando não morrer e dormindo, comendo, se defendendo e etc. E a gente tem essa tendência natural a prestar atenção no negativo justamente por uma questão de sobrevivência, né? E eu acho que a gente ainda herda isso. Eu queria muito que o Paulo Muppet estivesse comigo agora para reforçar essa ideia, mas ele adora biologia, né? A parte biológica, né? Meu sonho é ver ele um dia com um chapéu de safari, cara. Vou falar isso pra ele. E o que acontece é que a gente tem que estar antenado pra isso, porque isso pode nos ameaçar. A gente sempre busca aquilo que nos ameaça. Por isso que a TV sempre pega no negativo, porque o positivo não dá audiência, né? Agora, em relação a como lidar com esse tipo de coisa, quando alguém faz um comentário negativo, realmente, eu não sou muito diferente. Infelizmente, ainda eu me importo muito com a opinião dos outros, né? É uma coisa que eu tô trabalhando, mas eu tava lendo sobre isso recentemente, e um cara, acho que é do actualize.org, ele fez um vídeo muito legal sobre isso. How to not give a fuck to others people's opinion, uma coisa assim. E ele falou uma coisa... Ele falou uma coisa super legal, que é o seguinte: a pessoa que tá escrevendo, ela tá ali consumindo o seu conteúdo, seja lá o que for, e ela tem um glimpse, ela tem uma ideia, pum, e ela manifesta aquela ideia. Em 20 segundos ela já esqueceu aquilo e tocou a vida dela. Ou seja, você tá deixando que uma ideia de uma pessoa, um glimpse que ela teve de 20 segundos, tome controle de você, né? Então, Exato. Será que é a questão? Mas se você realmente precisar lidar com isso, assim, eu procuro sempre lidar com muita gentileza. Porque aquela pessoa, ela quer atenção. Então fala, poxa, tudo bem, você quer conversar, quer falar alguma coisa? Caso você queira realmente ir pra esse caminho. Mas enfim, a vida é plural, Cara, a gente tem yin, tem yang. Eu acho assim, é que eu levo a minha vida da forma... Talvez eu seja mal interpretado agora, mas talvez eu levo a minha vida da forma mais pessimista possível, sabe? Se eu criei o canal com a minha esposa, eu já tava esperando os piores comentários do universo. Então eu tento sempre inverter a situação, sabe? Quando apareceram os comentários positivos, não era o que eu tava esperando, entende? Aí eu fiquei feliz, entende? Porque eu já tava esperando o pior. Legal. Você é um estoico, Marco. É estoico que chama? Então eu sou um estoico, é isso? Não sei. Então, assim, por exemplo, no Iconicast aqui que a gente tem produzido, eu sinceramente já tava esperando, assim... Eu até comentei com o Henrique que o nosso piloto fosse, assim, já horrível, que fosse dar um monte de problema, que as pessoas não fossem gostar e que a gente ia melhorar com o tempo. E beleza, tava tudo certo. Na minha cabeça tava tudo certo. Então aí a gente recebeu uns comentários positivos e eu fiquei super feliz. Falei, que bom. Então eu levo a minha vida, desde sempre, super feliz. Porque eu sempre tô esperando o pior. Entende? Entendi. Chama estoico isso? Expectativa zero. Expectativa zero. Não, expectativa negativa. Menos 20. Então... Como você faz pra gerenciar tantos sonhos, Nath? Caso você... Assim, eu acredito que você tenha na sua cabeça que você ainda quer fazer alguns projetos pessoais, acredito eu. Sim. Nossa, demais. Então, e aí? Como você lida com isso? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu gostaria de ter 48 horas no dia. Bem-vindo ao clube. Sério, eu posso dormir 3 da manhã, que eu sempre acordo cedo. E eu acordo e fico, não é hiperativa, mas eu gosto de usar meu tempo de forma criativa, ou vou ler um livro, ou vou ver um filme, ou fazer alguma coisa que vai acrescentar alguma coisa, assim. E eu queria muito poder ter mais tempo para dedicar
as coisas que estão na minha cabeça, sabe? Eu tenho, às vezes surgem umas ideias malucas assim, mas eu não tenho tempo, às vezes nem dinheiro também para executá-las. E elas acabam virando meus sonhos, assim, eu espero algum dia escrever um livro sobre isso. Eu espero algum dia poder fazer um curta sobre esse assunto, ou um filme, sabe? Uma coisa sobre não ter tempo, é que quando alguém me diz isso, eu meio que entorto um pouco a orelha, assim. Eu fico meio... porque, assim, o que eu sinto é que não é que a gente não tem tempo. Isso vale pra todos nós, né? Isso não é uma prioridade, eu acho que é diferente, né? Por exemplo, vamos supor que você seja a mãe de um filho que tem 15 anos. Você tá lá você tá num dia de trabalho, você tá lá no estúdio trabalhando, você provavelmente já é diretora da Disney, sei lá. Que isso? E o seu filho, está lá no meio do seu trabalho, e o seu filho, você descobre que ele quebrou a perna, andando de não sei o quê, tá no meio do mato e precisa da sua ajuda. Será que o seu trabalho vai deixar de ser a prioridade se você não vai lá acudir ele, né? Com certeza. Então, é uma questão de prioridade, porque eu acho que quando a coisa é realmente importante pra gente, a gente encontra tempo pra fazer aquilo. Então, eu sinto que a gente tem tempo pras nossas prioridades. Então, enquanto aquilo não for uma prioridade, a gente não vai ter tempo, saca? Exatamente. Eu sempre dou um jeito, sabe? O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Não, tô zoando. Você já provou que você dá um jeito. Não, eu dou um jeito. Foi até hoje mesmo. Ontem eu fui dormir, era umas 00:30. Hoje já acordei 8 e já comecei a editar vídeo, sabe? Eu dormi o suficiente. Assim, pra mim 6 horas, 7 tá bom. Nath, faz um favor, vai no médico, que eu acho que você tá precisando para o café, viu? Sério, mas eu vou ser uma ótima mãe, eu sempre falo isso, porque eu acordo muito cedo. E é automático, às vezes eu durmo 3 da manhã, 7:30, está a Natália acordada. Ô, louco, cara. Eu tenho um relógio assim funcionando. Isso é assustador. Nossa, eu não consigo, eu preciso exercitar isso, cara. Pra ou eu acordar cedo, vezes... eu preciso exercitar, é um esforço Sério? pra mim, sabe? Mas às vezes eu acordo cedo e fico só... Ou jogo um joguinho no celular. Não tem problema algum ficar jogando joguinho no celular, gente. Você acorda cedo, adoro jogo independente de do motivo. Independente do motivo, eu acordo cedo. Olha, mas eu não acho que seus filhos vão gostar muito disso, não. Porque você vai puxar a coberta deles, eles vão te... Não, eles vão acordar, o café da manhã vai estar pronto, a casa vai estar limpa. Não, tô zoando. Nem sei se eu vou ter filhos. Nem sei se eu quero, gente. Não tem tempo nem pra mim, imagina pros outros. Imagina. Eu fico imaginando, Nath, a mãe... Eu já sou agitada, eu já fico estressada, que às vezes eu olho assim, não, já são 10 da noite, eu tenho tanta coisa pra fazer. Isso me lembra muito uma cultura muito latente do Japão, por exemplo, né? Que o índice de natalidade lá tá caindo absurdamente. As mulheres, felizmente, cada vez mais independentes, porque o Japão é extremamente machista, né? Ele sempre foi. E agora a mulher tá ganhando autonomia e tudo mais. E o que tá acontecendo é assim, tem uma história no Japão, da cultura deles, que uma mulher precisa encontrar um homem até os 25 anos de idade. Senão é como se ela tivesse ficado pra titia. Então, acontece muito que quando as meninas estão começando a chegar nos 25 anos, elas começam a ficar meio desesperadas e começam a tentar encontrar alguém, assim. E isso é muito bizarro. Mas elas estão adotando um estilo de vida agora muito parecido com esse que você tá descrevendo, né? Tá agitadona, por isso que eu até vejo um pouco da cultura das mulheres contemporâneas japonesas nisso que você tá falando, né? De que elas, exatamente assim, elas não querem ser mães justamente porque elas não querem que isso atrapalhe a vida profissional delas e etc. Da mesma maneira que elas não querem nem mais um parceiro, né? Ou parceira, porque realmente vai atrapalhar a vida delas. E isso que eu acho interessante, a gente tá falando sobre tecnologia, né? Como isso muda. E como a gente muda por causa disso também, né? Então, olha Exatamente. Só, né? Até, por exemplo, se você pega o índice de natalidade ou a idade média geral dos seres humanos, antes era uma pirâmide. Ou seja, tinha muita gente jovem e os velhos morriam porque não tinha tecnologia para cuidar deles, sei lá, morrer de peste negra, seja lá o que for. E agora tá virando um funil. Ou seja, cada vez menos, né? Tem pessoas novas e cada vez mais pessoas velhas. Mas... por isso que, por exemplo, eu vejo tanta gente contando com a aposentadoria nos dias de hoje e dá vontade de dar um abraço na pessoa. Porque... Hoje já tá uma crise absurda, né? Imagina daqui quando a gente for se aposentar, cara. Não tem... Os números não batem, cara, simplesmente. Não vai dar pra sustentar tanta gente, entendeu? Você vai aposentar com 120 anos. Fica meio que unbearable, sabe? Não dá pra carregar isso, cara. É muito louco, cara.
essa questão de gerar expectativa em relação às coisas é muito louco, né? É uma coisa que eu gosto de falar muito, que geralmente o quanto a gente sofre é o gap que existe entre a expectativa que a gente tem das coisas e a realidade de fato, né? Uhum. Por exemplo, se a gente vai num show, né? Vamos no show do Metallica. Vamos lá, partiu o show do Metallica. Então, sua expectativa é ir no show do Metallica que a banda Metallica esteja lá, tocando as músicas da Metallica, né? Da Metallica. Uhum. Da Metallica, da banda Metallica. É tipo da Iconic. E aí você chega lá e o Metallica não tá lá. Ele não toca. Ou seja, tua expectativa era que o Metallica estivesse lá, e a realidade foi que ele não estava lá. Esse gap de expectativa com a realidade é o quanto você sofre, né? Eu queria entender um pouco melhor, na verdade, como que a expectativa... Como você lida com expectativas, assim? Olha, eu sempre tento ter um plano B na minha vida, assim. Porque nada é garantido, né? E eu tento não criar expectativa nos outros também, sabe? Por exemplo, se vai acontecer alguma coisa comigo, geralmente eu conto pra poucas pessoas, não saio anunciando pra depois chegar, não vai acontecer mais, senão é meio chato isso, assim. Então, eu sempre tento levar, assim, tudo meio que organizado, mas tendo um plano B também. Sim, aí quando quando acontece a coisa já faz 2 meses, aí você anuncia. Isso. É que nem quando eu fui no caso da Disney, né? Uhum. Eu contei só pros meus irmãos e pra alguns amigos próximos e falei, olha, só vou anunciar quando eu conseguir o visto. Daí eu contei pra um colega, aí na semana seguinte ele, e aí, conseguiu? Tipo, meu filho, eu tô no processo ainda, não me bota pressão, tipo, o visto vai sair. E o menino ficava, toda vez que falava comigo, era e aí, saiu o visto? gente, me deixa. Né? Por isso que ele começou a criar expectativa por mim e eu tava assim, relaxado e tal. Você tava de boa e o cara começou a botar pilha, né? Falei assim, olha, vai mudar, vai fazer tanta diferença na sua vida, se sair ou não. Mas é claro, sei lá, se é falta de assunto, mas... Talvez, né? Era a única forma que ele tinha de puxar assunto. Ele trocou vai chover por e aí. E aí, Ou que tempo tá hoje, né, meu? Tipo isso. Que tempo louco, né, meu? Que tempo louco? Acabou o assunto. É muito louco esse lance de expectativa. Eu, particularmente, como até contei a história, quando eu era menor, que eu sofri muito por expectativa. E hoje é uma coisa que eu lido com uma maneira tão leve, assim. Mas mesmo quando a gente está preparado pra não receber algo, a gente sofre. Eu acho que é importante falar isso, né? Pode ser que você não tenha expectativa nenhuma que vai dar certo passar na faculdade que você quer, por exemplo. Não, se não der, beleza, mas você quer passar isso, né? E aí você não passa. E, tipo, não é que não ter expectativa vai te exaurir da possibilidade de sofrer. Mas, de certa maneira, é como se criasse uma cama, pra quando você cair, pelo menos a queda não é tão dolorosa, né? Você cai na cama. Ainda dói um pouco, vai machucar um pouco a bunda, mas você não se fecha a só uma opção. Acho que essa é a parada, né? Isso que você falou de plano B é muito importante. Eu acho legal. Porque uma coisa que eu vejo, assim, não é certo ou errado, é só um fato. Muita gente foca em uma coisa só e não imagina como vai ser a vida dela se aquilo não acontecer. O importante é ter foco e tal, só que sempre pensa numa outra opção, né? Uma alternativa, assim, pra caso aquilo não aconteça. Eu sempre tento manter isso. E, por exemplo, é o mesmo caso quando eu citei, né, que eu me candidatei à bolsa lá da Alemanha e não passei. Só que quando me candidatei, eu também me candidatei a emprego nos estúdios. Então, não consegui uma, mas eu consegui outra. Ah, sim. Sim, cara. E o plano B dá um certo conforto na gente, né? A gente já fica meio que... se isso aqui não der certo, eu tô levando esse outro projeto que pode rolar também. Então, eu também gosto de ter sempre um plano B, assim. Não tenho os planos C, D, mas pelo menos eu tenho sempre uma alternativa à minha realidade atual. Mas eu acho que quando você socorrer ao plano B, o plano B se torna A, logo nasce um novo plano B. Sim, saca? Exato. É que nem os seus sonhos, né? Você, eu tenho um sonho de fazer isso. Aí quando você consegue esse sonho, você tem outro sonho e outros vão surgindo. E uma bola de neve de sonhos. Por falar em expectativa, só um parênteses aqui, ô Henrique. Você foi pra Portugal, você comeu pastelzinho de Belém, os pastéisinhos? Mas é claro. Tipo, eu fui com a expectativa muito alta e achei meio assim... Meio meh. O do Habib's é melhor? Foi isso que você achou? Eu nunca comi o pastelzinho de Belém do Habib's. Duvido. Sério? Habib's 7 vezes por semana. Nath, vamos combinar. Na próxima vez que a gente for gravar aqui, você perde ele, então, tá? Tá bom. Tem que pedir.
Mas, Nath, eu acho que pra terminar, eu acho que você deveria mostrar suas habilidades de imitar coisas, porque eu acho que isso tem que estar registrado. Ah, que vergonha. Você pode fazer um jam session disso, por favor? O que você sabe imitar, Nath? Ai, que vergonha. Tá, Mas tem... helicóptero, eu já sei algumas. Grilo, helicóptero... Tenho de longe também. Ou bem de pertinho. Bem de pertinho, é. Tem o Pinto, o Denis. O Pinto Denis. Pinto Denis! Ele chama Denis, é isso? Ele chama Denis. Tem o... Eu não sei o nome desse pássaro, mas ele faz. Cara, de onde tá saindo isso, velho? Essa ficou legal. O que mais? O helicóptero. What? Cara, sabe o que a Nath me lembra? Aquelas guitarrinhas quando eu era pequeno, que cada um fazia um barulho de um animalzinho, sabe? Aperta o botão. Ah, sim. Você podia ter feito os efeitos do podcast assim, ao vivo, Pois sabe? é. Que nem o cara do Loucademia de Polícia. É o Michael ela é o Winslow. cara da Nath. É o Michael Winslow. Michael Winslow. Eu imagino um pôster dele, assim, no seu quarto, assim, gigante. É, esse aqui não é meio... O ídolo, Acho que não dá pra ouvir, né? Dá, é uma gota. Tá. Ai, que bobeira. Chega. Gente, maravilhoso, Nath.